E você que nos assiste pela internet, pode também acompanhar aí a leitura, Josué, capítulo 14. Bom, está escrito assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Graças a Deus pela sua santa palavra. Há cerca de 3.300 anos atrás, houve um homem hebreu que nasceu escravo no Egito. O seu nome era Calebe. Depois de séculos que haviam sido escravizados pelos egípcios, a mentalidade do povo hebreu, o povo de Israel, já estava cauterizada.
eles não tinham perspectiva de novos tempos, não tinham perspectiva de novas oportunidades, não tinham perspectivas de novas conquistas, eles, enfim, não tinham perspectivas de uma virada na vida deles. Imagine Caleb, desde pequenino, já escravo, vendo o seu povo como escravo. Então, o povo de Israel ali no Egito já se via sem perspectiva. Tudo que havia era o trabalho forçado e os açoites na fabricação de tijolos para as obras faraônicas naquela terra de escravidão. Mas um dia, quando Caleb tinha cerca de 40 anos, apareceu um homem de 80 anos chamado Moisés, um hebreu que fora criado no palácio de Faraó e que já estava há 40 anos recluso no deserto de Midian. A esse Moisés o Senhor levantou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés foi enviado por Deus para lançar a palavra, confirmada com sinais e prodígios, para transformar a mentalidade de um povo que, depois de tanto tempo de opressão, já tinha introjetado em sua mente a condição de escravos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, está lá em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra, a palavra de Deus, tem um objetivo: a transformação de vidas, que começa pela renovação da mente, a fim de que todo aquele que foi chamado pelo Senhor seja verdadeiramente livre da escravidão e passe a viver no centro da vontade de Deus, a qual é boa, agradável e perfeita. Eu quero essa vontade de Deus, né, se cumprindo na minha vida, na sua vida. Amém? Você quer que essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja o centro da sua vida? Aleluia! É no centro dessa vontade que alguém que já foi escravizado, ou mesmo alguém que já tenha nascido na condição de escravo, como foi o caso de Caleb, pode vislumbrar com esperança a existência de uma virada, a existência de um tempo novo, a existência de novas oportunidades. Caleb creu na palavra de Deus. E quem crê tem uma mentalidade diferente. Por isso mesmo, ele não poderia deixar passar aquela oportunidade
de ser livre da escravidão, de sair dali do Egito para a terra prometida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 21, o apóstolo Paulo ensina o seguinte: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Tem oportunidade de Deus hoje para você. Amém? O que você vai fazer? Vai deixar passar a oportunidade? Caleb creu e viu os sinais e prodígios que Deus operou através do seu servo Moisés na libertação da escravidão do povo hebreu. Caleb viu o Mar Vermelho se abrir, meu irmão. Ele atravessou pelo caminho que o Senhor abriu no meio do mar, minha irmã. De escravo no Egito, Caleb agora passa a ser um dos maiorais do povo de Israel, um príncipe que representava a tribo de Judá. Gente, que virada, hein? Aleluia, que virada! Aí o povo sai lá do Egito, depois de tantos entraves ali causados por Faraó. O povo atravessa milagrosamente o Mar Vermelho, a pés enxutos, e rapidamente eles chegam à entrada da terra prometida. Quando eu digo que rapidamente eles chegam à entrada da terra prometida, é porque as caravanas, naquela época, faziam aquele percurso em cerca de um mês. Um mês. Eles poderiam ter entrado na terra prometida rapidinho. Então, quando eles chegam ali, diante da terra prometida, Moisés envia uma expedição, na qual um grupo de 12 espias, composto por um maioral de cada tribo, em algumas versões, por um príncipe de cada tribo, essa expedição faria um levantamento das condições da terra a ser conquistada, assim como também um levantamento das condições do povo que habitava naquela terra. Dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório desanimador. Isso está registrado lá em Números 13, a partir do versículo 25. Está escrito lá em Números 13, de 25 a 28, o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Observa só uma coisa.
eles puderam confirmar as promessas de Deus, de que aquela era uma terra que manava leite e mel. Eles inclusive trouxeram do fruto da terra. Só que no relatório deles, eles botaram um porém. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Meu Deus, ao invés de eles tendo visto que era verdade a promessa que eles tinham desde que saíram lá da terra da escravidão, e que o mesmo Senhor que prometeu era fiel para cumprir, para fortalecê-los, para conquistarem aquela terra, eles botaram um porém. Meu irmão, minha irmã, tem bênção de Deus para a sua família. Em nome de Jesus, contempla as promessas de Deus. E no teu relatório, tira esse porém. Porém, tem gigante que não vai dar para a gente entrar nessa terra. Tira esse porém. Quando Caleb viu que 10 estavam dando aquele relatório e falando, é tudo muito bom, mas as cidades são enormes, são fortificadas, e tem os filhos de Anak, os gigantes, não vai dar. Aqueles homens estavam falando assim, aí Caleb tomou a palavra. Está lá em Números 13, versículo 30 ao 33. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha só a contradição daqueles 10 espias. Eles que tinham falado, a terra é boa, a terra mana leite e mel, olha aqui o fruto da terra. Agora, cheios de medo, eles infamaram a terra. Aí começaram a dizer que, olha, a terra é terra que devora os seus moradores. Isso não é tão boa assim não, como a gente falou primeiramente. Olha a contradição. O medo, o pavor, fez com que eles se contradissessem. E aí, olha que coisa, ainda falaram, aos nossos próprios, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante dos gigantes que lá moravam. E assim também o éramos aos seus olhos. Se você vê os problemas como gigantes e você como gafanhoto, o próprio problema vai olhar para você e vai te ver como gafanhoto. Não é verdade? Foram 2 votos favoráveis a entrar na terra prometida, Josué e Caleb, contra
10 votos contrários. Os votos daqueles espias que causaram desespero no povo. E aí o povo abriu a sua boca a gritar e a chorar, a ponto de quererem levantar um novo líder para retornarem para o Egito, para a terra da escravidão. Em nome de Jesus, você e sua família vão avançar, não vão voltar para o Egito. Em nome de Jesus. Se houve um tempo em que o inimigo, ele roubava as suas energias, roubava a sua produtividade, em nome de Jesus, esse tempo já passou, já ficou para trás. Aleluia, glória a Deus. Aí, diante daquele quadro, o povo gritando, querendo apedrejar ali Caleb, Josué, querendo levantar um novo líder no lugar de Moisés para voltarem para o Egito. Moisés e Arão caíram de joelhos na presença do Senhor. E Josué e Caleb rasgaram as suas vestes diante de tanta covardia dos 10 espias e do povo, que foi influenciado por aqueles 10 espias. Mas é interessante que tanto Caleb quanto Josué ainda tentaram reverter aquele quadro de derrota. Está lá em Números 14, a partir do versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Aquilo que Deus te prometeu como herança é muitíssimo bom. Aleluia. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Minha irmã, meu irmão, você não está desamparado. Quem está desamparado é o inimigo. O povo de Deus tem amparo. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí Caleb e Josué lançaram essa palavra para animarem o povo. Mas não adiantou. A rebeldia do povo só aumentou a ponto de quererem apedrejá-los. Aí então, no meio daquela confusão, a glória do Senhor apareceu diante deles. E o Senhor falou a Moisés, está lá em Números 14, a partir do versículo 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou
em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha, Caleb tinha um outro espírito. Era diferente daquele espírito de covardia. Lá em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amém? Deus não te deu espírito de covardia. Se o espírito de covardia está agindo na vida de um monte de gente, em nome de Jesus, o espírito do povo de Deus é diferente. É espírito de poder, amor e moderação. Aleluia. Aí, olha só que coisa. Deus falou, olha, esses que não creram não vão entrar nessa terra, mas Caleb vai entrar. E ainda na sequência, em Números 14, 29 e 30, está escrito assim: no deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Interessante, né? Aqueles que iam ser apedrejados, eram esses que haveriam de entrar na terra prometida. Podem vir pedras contra um filho, uma filha de Deus, mas esses que são apedrejados hoje, isso é, esses que são alvo de oposição de pessoas que não creem na palavra de Deus, são esses que herdarão as promessas. Aleluia. Aleluia. Agora, depois disso passaram-se cerca de 40 anos. Nós vamos agora avançar 40 anos. Depois de peregrinarem esses cerca de 40 anos, porque Moisés não obrigou o povo a entrar na terra prometida. Moisés poderia falar o seguinte: olha, Deus falou que a gente ia entrar na terra que mana leite e mel, a despeito de terem 10 espias que não creem, a despeito do povo não estar crendo, mas eu creio, e ainda tem aqui Josué e Caleb, nós vamos entrar agora de qualquer maneira. Mas não ia adiantar, porque as coisas de Deus não são por força, nem por violência, mas são pelo Espírito de Deus. Então, de que adiantaria botar aquele povo todo acovardado dentro da terra? Eles estavam se vendo como gafanhoto diante dos gigantes. Não ia adiantar. Então, isso até aparece quando, numa reunião da liderança da igreja, reunião da clã, aí vamos aqui, a gente tem esse projeto, imagine assim, 2 falam, pastor, vamos em frente que vai ser uma bênção. Aí 10 falam, não vai dar não. Não vai dar porque a gente não tem a mínima condição. Olha para o tamanho desse projeto, desse problema, dessa situação. Isso é gigante. E nós somos gafanhotos. Aí, essa fala vem para o meio do restante do povo. É como se fosse o concílio, agora. Aí o povo todo ouve,
aí a pastora Lídia, pastor José, vem, gente, Deus prometeu. Aí levanta um irmão Caleb, um irmão Josué, Deus prometeu, vai dar certo. Mas aí 10, que também compõem a liderança, eu estou falando isso aqui hipoteticamente, falam, olha, não vai dar, porque a gente até tinha dito que realmente seria uma bênção, lembra? A terra verdadeiramente manda leite e mel. Mas agora pensando bem, essa terra é terra que consome os seus moradores. Não dá. Esse projeto não dá para ir em frente. Não dá. Aí o povo todo fica com medo. Então, de que adiantaria fazer a força? Mas esse medo e essa falta de fé na palavra de Deus acaba adiando certos projetos que nasceram no coração de Deus. Então, o que poderia ter acontecido ali naquele momento, sob a liderança de Moisés, foi adiado. 40 anos depois, agora Moisés já era até morto, mas 40 anos depois, peregrinaram naquele deserto e não entraram na terra prometida. Mas quando chega 40 anos depois, aí pela graça de Deus, já sob a liderança de Josué, agora aquela outra geração, porque os de 20 anos para cima tinham perecido no deserto, exceto Josué e Caleb, agora entram na terra, glória a Deus, entram na terra, e já dentro daquela terra, sob a liderança de Josué, chega o momento de repartir as regiões pelas tribos de Israel, o que se daria por sorteio. E é nesse contexto que Caleb lembra a Josué a respeito dos fatos ocorridos há 45 anos atrás. Agora, Caleb já está com 85 anos. Quando Moisés havia enviado os 12 espias. Então, agora, 45 anos depois, Caleb lembra a Josué a respeito do que Deus lhe havia prometido. Josué 14:6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Aí, no versículo 12, 13 e 14, está escrito assim: Agora, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou Caleb e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Era algo que era uma herança. Isso implica que a família, a descendência, passou a ter direito sobre aquela terra. Promessa de Deus. Demorou, mas chegou o tempo da virada. Aleluia. E não era só para a bênção de Caleb como pessoa, era para a bênção da família dele, era para a bênção da descendência dele, era herança que o Senhor concedeu a ele. Tem herança do Senhor para você, para a sua família.
Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Agora preste atenção numa coisa. A vitória de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é determinada pelo tamanho dos inimigos. A vitória de um servo de Deus, de uma serva de Deus e sua família é determinada pela visão que esse servo, essa serva tem. Vou repetir. A vitória do povo de Deus não é determinada pelo tamanho dos inimigos, dos obstáculos. A vitória do povo de Deus é determinada pela visão que o povo de Deus tem. Os espias que se acovardaram sentiram-se como gafanhoto diante dos gigantes que habitavam aquela terra. Essa covardia era uma brecha para que os gigantes também os vissem como gafanhotos. Era uma questão de visão. Eles viam os filhos de Anak como se fossem o que de mais alto existia diante deles. No entanto, Caleb, ao ver os gigantes, via além. Ele enxergava que mais alta que os filhos de Anak era a região de montanhas que o Senhor lhe havia prometido. Ele enxergava que acima das montanhas que o Senhor lhe havia prometido, estava algo que era mais elevado ainda, o céu. E ele via ainda que mais elevado que o céu é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Diante dos gigantes dessa vida, meu irmão, minha irmã, eleve os seus olhos e veja acima. Lembre-se do Salmo 121, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Caleb queria aquela região montanhosa, porque a elevação do monte era uma posição estratégica contra qualquer inimigo que viesse contra ele. No monte ele veria de cima. No monte ele estaria mais elevado até mesmo que os gigantes. E Deus é aquele que eleva o seu povo para uma nova dimensão espiritual. Conforme o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios 2:6, está escrito: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é como está escrito também lá em Efésios 1:21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A virada que Deus tem para você, para a sua família, ela implica em te elevar a uma posição espiritual superior aos gigantes, a todo principado, potestade, domínio, a todo espírito das trevas.
Em nome de Jesus, na virada que o Senhor dá para você, tem bênção para você, para a sua família, e tem posicionamento estratégico, espiritualmente falando. Recebe essa palavra com fé, meu irmão. Recebe essa palavra com fé, minha irmã. Existem montes nessa terra que Deus deu como promessa de novos tempos, de novas oportunidades, de novas conquistas, como oportunidades de virada aos seus servos, que assim como Caleb, creram que foram libertos da escravidão e têm um firme propósito de perseverar em seguir o Senhor. Por isso mesmo, Davi escreveu assim no Salmo 27, versículo 13: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem bênção, tem montes prometidos por Deus para quem crê. Aleluia. Tem montes, tem região elevada, estratégica, tem região espiritual de comunhão com Deus e de autoridade sobre espíritos malignos para todo aquele que crê. Aleluia. Mas Deus quer que você veja além das bênçãos que Ele tem reservado para você, para a sua família, nessa terra dos viventes. Deus quer que você vá além, porque tudo isso aqui passará. Os gigantes desse mundo passarão. Os montes dessa terra passarão. O céu que nós vemos com os nossos olhos naturais, ou que podem ser vistos, perscrutados com telescópios, onde se descobrem aí astros, estrelas. Esse céu também passará. Tudo isso passará. Então, como o apóstolo Pedro escreveu lá em 2 de Pedro 3, de 11 em diante, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aleluia. E essa bênção é para você, mas não é só para você não. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E o gigante que quer impedir, vai cair em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sejamos como Caleb. Sejamos corajosos e tenhamos um espírito diferente. Não é aquele espírito de covardia, não. Um espírito diferente. Poder, amor e moderação. Mesmo, a gente tem que, mesmo em meio a contextos de incredulidade, o Senhor nos chama a crer. Tem um espírito diferente do espírito do mundo.
e daqueles que, mesmo estando no meio do povo, agem para desesperarem o povo. Agem para tirar a esperança do povo. Lembra dos 10 espias? Persevera em seguir o Senhor, pois Ele tem te dado montes para conquistar nessa vida e, acima de tudo, novos céus e nova terra, nos quais você, pela graça de Deus, entrará. Amém? Mas isso é promessa a ser conquistada como herança. Se a herança não é só para você, é para você e para a sua família. Deus é poderoso para fazer milagre. Deus é poderoso. Clame ao Senhor. Senhor, salva aquele coração duro, quebranta. Senhor, ore crendo. Deus é poderoso para fazer. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amém? Eu quero convidar os pastores a estarem aqui comigo e convidar você que hoje, mesmo em meio a situações em que você olha e fala, poxa, a maioria não crê que seja possível. Mas como diz aí o ditado, um com Deus é maioria, não é verdade? Aleluia! Então, diante de gigante, você não vai ficar se olhando para si mesmo como um gafanhoto, não. Diante do gigante, você vai olhar acima do gigante. Olha, aqui, eu não vou ficar com o meu olho fito no gigante, não. Tem uma montanha que é maior do que o gigante. Deus me prometeu essa montanha, essa terra estratégica. E além dessa montanha tem o céu, aleluia, acima, e você vai olhar acima, e acima do céu tem o Senhor, aleluia. Ele vai me fortalecer para tomar posse dessa terra que Ele prometeu, dessa herança que Ele prometeu, que é para mim, para minha família, para minha descendência, e Ele me fortalecerá para conquistar essa terra e derrotar os gigantes. Você crê nisso e quer clamar ao Senhor, falar, Senhor, olha, só um milagre. Mas eu estou falando aqui de milagre, a palavra de Deus fala de milagre mesmo, é isso mesmo. Eu te convido a vir aqui à frente, eu quero orar com você, quero orar por você. Em nome de Jesus. Venha agora e venha com fé. Aleluia. Deus, vai declarando, nesse louvor, vai declarando. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia, tem unção para a sua vida, aleluia. Tem bênção para você, para a tua casa, para a tua família. Oh, Jesus. Deus. Aleluia. Deus, opera uma virada, Senhor. Senhor, nós queremos te servir em santidade. Oh, meu Deus. Eu quero matar a minha carne
a tua vida, Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te exaltamos pela tua palavra que inspira em nossos corações a fé. Nós te louvamos pela tua palavra que renova a nossa mente. Se no passado a mentalidade estava cauterizada como escravos do pecado, o Senhor fez a promessa e nós cremos, Senhor, aleluia. Pai, diante de situações, mesmo em meio a incredulidades, nós queremos afirmar que cremos na tua palavra, cremos na tua promessa, cremos que o Senhor é poderoso para fortalecer o seu povo para a batalha. Oh Deus! Nós queremos, assim como Josué e Caleb, enxergar que os gigantes que se apresentam diante de nós não são a coisa maior que existe. A tua promessa é maior do que qualquer gigante, ó Senhor, e nós cremos que o Senhor preparou uma herança elevada para o seu povo. Oh Deus, ó Senhor querido, nós cremos, Senhor, que existe uma região montanhosa, isso é, existe uma região estratégica, espiritualmente falando, em que nós somos postos por Ti, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o domínio do maligno, acima de todo o gigante. E na autoridade do nome de Jesus, os obstáculos, os gigantes enviados para fazer com que o povo de Deus se amedronte e não creia que o Senhor é poderoso para habilitar as nossas mãos para a batalha, em nome de Jesus, todo gigante caia por terra, em nome de Jesus, toda a atuação maligna caia por terra. Ó Senhor, essa oração que surte efeito aqui, também surte efeito no lar dos teus filhos e filhas, também surte efeito nas famílias, na parentela. Senhor, joga por terra toda a resistência do maligno. Senhor, debaixo da tua unção, opera curando enfermidades, cura os enfermos. Nós repreendemos o espírito de enfermidade, bata em retirada, toda enfermidade saia. Deus, o teu povo exercita a fé em Ti, Senhor. O teu povo exercita a fé no nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por essa herança. Senhor, obrigado pelas tuas promessas. E obrigado, Senhor, porque quando tudo isso aqui acabar, aleluia, quando tudo isso aqui se desfizer, Deus, até mesmo os astros incendiados se desfarão, mas existe um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós cremos, Senhor, que essa herança é nossa, que essa herança é da nossa descendência. Nós cremos e anunciamos a Cristo Jesus
como um rei, aleluia, aquele que comprou com alto preço na cruz do Calvário a salvação e nos deu, aleluia, essa herança, esse direito. Oh Deus, obrigado. Santifica-nos em Ti, no poder do sangue de Jesus, e que essa palavra que o Senhor tem nos concedido nesta noite possa resultar em testemunho de vitórias tremendas, de virada, aleluia, de vitória no impossível. Nós queremos já te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. A pastora Lígia pediu para impetrar a bênção, amém? Vamos receber a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, meu irmão, minha irmã, com o teu lar, a tua família, com a Igreja Metodista da Ilha do Governador, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.